Continuidade à nossa aula em relação à disciplina Educação Especial. Na aula passada, eu trabalhei com vocês a contextualização, numa abordagem mais mundial, sobre o processo da educação especial. Na aula de hoje, iremos trabalhar sobre a educação especial, uma abordagem histórica no Brasil. Primeiramente, para a gente falar sobre educação especial, mesmo que seja no contexto brasileiro, é importante, é necessário que a gente tenha em mente, que a gente tenha conhecimento de como se construiu historicamente a escola, a educação escolarizada. Então, pela própria leitura do slide, a gente vai perceber que a escola, historicamente, ela se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização para privilégio de um grupo. Isso gera o que a gente sabe, uma exclusão, além do que torna legítima as políticas e práticas educacionais que reproduzem essa ordem social. Então, na verdade, a gente traz uma reflexão sobre a necessária, o direito de todos nós, de todas as pessoas, de ter uma educação e uma educação de qualidade. Nesse sentido, vale destacar que esse processo de democratização, ele nada mais tem como objetivo exatamente deixar claro, evidente, a importância da universalização do ensino. Exatamente deixar claro, deixar como margem para uma discussão esse paradoxo entre a inclusão e a exclusão. Continuando, a nossa aula, eu vou abordar para vocês agora pontos importantes que marcaram durante muito tempo, a educação especial no Brasil. Então, desde o início, na época do Império, que se começou a criação das instituições voltadas para a educação especial. A gente vai ver logo, por volta de 1857, na verdade 1854 foi precisamente, foi criado o Instituto dos Meninos Cegos, e mais na frente, em 1857, ele foi também utilizado, ele foi denominado para Instituto dos Surdos e Mudos. Essa é uma expressão, eu até trouxe aqui como uma abordagem mais histórica, mas é uma expressão que a gente não utiliza mais no contexto atual, a expressão surdo-mudo, tá bom? Hoje, a gente vai ver no decorrer da aula que muitos termos, eles estão em desuso, mas eu trago aqui na aula para que vocês conheçam e que vocês terem noção, dessa mudança conceitual e que vocês não repitam essas práticas, tá bom? Um outro marco também na história da educação brasileira que a gente vai ver, que foi no início do século XX, a fundação do Instituto Pestalozzi, Ela foi criada em 1926, ela foi uma instituição especializada em atendimento com pessoas com deficiência intelectual. Vale lembrar que esse termo deficiência intelectual é um termo usado recentemente, mas na época que ele foi se criado com essa terminologia, atendimento às pessoas com deficiência mental. Mas não é um termo mais que a gente utiliza, tá bom? Em 1954 foi fundada a APAE, que acredito que todos vocês conheçam, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que é um termo também que está sendo discutido, que está sendo analisado, porque gera margem para outras discussões. Continuando, em 1945, ele foi criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação. Observe que eu trago também um outro termo utilizado, que são altas habilidades. Na verdade, o termo correto hoje que devemos utilizar não é mais superdotação, mas sim altas habilidades,
que é aquela pessoa que tem a tendência a ter um conhecimento maior em uma área. A gente não deve pensar que o aluno que tem altas habilidades, ele deve ter conhecimento de todas as disciplinas de uma forma intensa. Não. Às vezes, ele tem um domínio maior por uma disciplina ou por uma área, tá? O que também gera, não deixa de gerar desafios para se trabalhar esse aluno em sala de aula. Já na década de 61, a gente sabe que foi criado a primeira LDB, certo? Que ela foi reformulada décadas depois, que a gente vai ver já já, mas em 1961 foi criado, né, as diretrizes, né, da Base da Educação Nacional, a LDB/61, na verdade, 4024/61, que ela vai apontar o direito dos excepcionais à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. Eu trago até o termo excepcionais, porque foi o termo que foi utilizado na década de 60. Continuando, né? Já em 73, a gente vai ver ao longo dessa aula de hoje os marcos importantes no contexto histórico da educação especial. Então, vocês vão ver, né, que em 73, a gente já está em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial, que é responsável exatamente por quê? Pela gerência da educação especial no Brasil. Além dela ter um olhar voltado para das deficiências de um modo geral, né, para ações educacionais, ela também tinha um olhar específico para pessoas com altas habilidades. Além disso, né, já em 1988, todos vocês conhecem que foi construído a Constituição Federal, que traz como um dos seus objetivos fundamentais o quê? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, assim, se a gente for trabalhar, se a gente for pensar sobre o tema, a educação especial, ela vem aí de muitos anos gerando várias discussões. O que a gente tem que pensar é como na prática vem sendo desenvolvida, né, a inclusão. Já em 1990, né, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí eu trago para vocês o artigo 55, que ele vai reforçar os dispositivos legais supracitados ao determinar que, olha que isso é importante para que, acredito que todos vocês sabem, mas só para reforçar, né, que os pais ou responsáveis, eles têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Prestem atenção, rede regular de ensino. Mas também foi nessa década que foi discutido, que foi criado, né, os documentos, a Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, que elas passam a influenciar sobre uma nova perspectiva, que é exatamente da educação inclusiva. Na época se discutia e se falava muito numa perspectiva da educação especial. Continuando ainda, né, essa mesma abordagem, a gente vai ver que em 1994, foi publicado a Política Nacional de Educação Especial. Ela foi reformulada ao longo dos anos e hoje a gente tem uma vigente que é do ano de 2008, que futuramente eu vou trabalhar com vocês em aula. Continuando também, já em 96, a reformulação, na verdade, da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394/96. São marcos importantes e que vocês devem conhecer para se conhecer melhor essa perspectiva da educação especial. Em 99, né, foi criado o Decreto 3.298, que regulamenta a Lei 7.853 de 89, que é o dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. E aí vale lembrar que essa integração da pessoa com deficiência não é apenas voltada para a sala de aula,
mas a gente tem que ter uma visão mais clara, mais precisa, mais contextual também sobre a importância no meio social. Já em 2001, né, foi criado o Plano Nacional de Educação, que vai destacar uma pauta importante sobre a educação inclusiva, que diz a necessária, né, essa renovação, né, do grande avanço que a década da educação deveria produzir, ou seja, ao longo de 10 anos, uma escola inclusiva que garantisse o atendimento à diversidade humana. Ainda nessa mesma perspectiva, também a Convenção da Guatemala, que foi promulgada somente, ela foi desenvolvida, foi criada em 99, mas ela só foi promulgada em 2001. Já, né, trabalhando já uma visão mais contextual, né, de uma análise mais reflexiva, na perspectiva da educação inclusiva, a resolução CNE, né, de 2002 já estabelece o quê? Isso é muito importante, que são as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. O que diz a lei, né? Que é, inclusive, ela tem como marco, né, essa nova visão, essa nova perspectiva, esse novo olhar a pessoas que não escutam, ou seja, os surdos, né? Então, em 24 de abril de 2002, foi promulgada, né, foi sancionada essa lei que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão no país, ou seja, é uma língua e que ela deve ser reconhecida legalmente como meio de comunicação. Em 2003, o Ministério da Educação criou o Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade. Ainda nesse mesmo viés de marcos importantes, aí eu trago para vocês entre 2004 e 2007, né, que foi criado nesse ano de 2004, o Ministério Público Federal ele vai divulgar, né, um documento, uma reflexão sobre o acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular. Não somente o acesso a escolas, né, com ensino especializado, mas principalmente trabalhar uma visão na rede regular. Em 2005, ele foi criado um núcleo para se estudar, para se refletir, para conhecer maior esse grupo de alunos com superdotação, que são as altas habilidades. Já em 2007, né, o Plano de Aceleração do Crescimento PAC, ele foi lançado juntamente com o PDE. Em 2007, né, foi estabelecido, né, esse decreto 6.094, onde estabelece as diretrizes do compromisso todos pela educação. Observe que todos esses decretos, todos esses documentos, ele abrange de maneira igualitária o que é educação. Traz, né, essa necessária renovação desse direito à educação, à escola, ao acesso ao saber de maneira equidade, ou seja, tem que se pensar de uma maneira que todos tenham acesso. E quando eu coloco todos, não há distinção, né, de um grupo em detrimento ao outro. Então, o que esse compromisso com a educação teve como foco? A garantia do acesso à permanência no ensino regular, como também o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos, ou seja, fortalecendo sim a inclusão. Que a gente viu que ao longo da história da educação especial foram se criando paradigmas. A gente viu na aula passada a exclusão, a segregação, e a gente vai ver no decorrer dessa aula, a gente vai poder perceber um pouco do que vem ser a integração. Lógico que a gente está fazendo um percurso histórico, a gente vai chegar a uma perspectiva mais atual, que é exatamente da inclusão. Vale lembrar, né, essa reformulação de paradigmas. Então, nessa visão mais atualizada, né, o
sistemas inclusivos, eles são bem-vindos, mas a gente quer um olhar diferenciado a esse público, né, que não está aproveitando ou que não vivencia a escola comum regular. A gente está falando, né, de alunos com necessidades educacionais específicas. O que a gente pode perceber ao longo, né, de toda essa contextualização histórica? Que a nova política da educação especial, ela é focada em um trabalho equitativo, né? O nome já está dizendo, já está explicando, inclusivo, e que seja feito ao longo da vida. Inclusive por quê? Porque as escolas têm que estar de portas abertas para todos, né? Adotar ações diferenciadas. Tem que ter o pleno desenvolvimento do saber a todos. Então, esse novo paradigma, ele vem trazer uma nova reflexão que a gente não pense só a educação escolar de uma maneira mais específica da educação especial, mas que a gente também analise a educação inclusiva, que é esse apoio educacional que pessoas com necessidades específicas precisam ao longo da vida, e não somente quando estão em sala de aula. Por isso, continuando a mesma temática, eu trago para vocês agora exatamente essa nova reflexão, ou seja, essa nova perspectiva, esse novo paradigma do que é. Eu falei para vocês anteriormente que a gente viu no decorrer da história a exclusão, a segregação, e atualmente a gente vive uma quebra de paradigma, ou seja, ora um, ora outro. Que paradigma é esse que eu estou me referindo? É exatamente essa transição entre integração e inclusão. Mas o que é integrar? O que é incluir? É a mesma coisa? São conceitos diferentes? Então, os próximos slides eu trago aqui para vocês uma reflexão sobre esses paradigmas. Então, segundo Matoan, ele vai trabalhar de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais reflexiva, né? Esses dois modelos, que é exatamente essa transição, né? Que eu acabei de destacar. Então, é um tema polêmico, que é muito discutido, porque muitos pesquisadores acreditam que hoje, né, no sistema educacional brasileiro, não se existe inclusão, existe apenas uma integração, que é um grupo de pessoas com necessidades específicas em uma sala de aula, mas que eles não têm o mesmo acesso ao saber, eles são instruídos, eles têm propostas diferenciadas e às vezes ensino individualizado, o que gera, né, segundo os grandes pesquisadores, vai gerar apenas uma segregação, ou seja, uma exclusão. Então, nesse sentido, esse primeiro ponto de divergência entre os autores parece bastante significativo, exatamente sobre o papel do sujeito com deficiência nessas relações, não só de sala de aula, mas também no meio social. O que a gente vai ver com isso? Carvalho, o que ele vai destacar? Vai descrever. Ele vai apontar que na integração, ele pressupõe que as relações entre pessoas com ou sem deficiência estimulem a solidariedade, em detrimento da piedade, de modo a inseri-lo de forma gradativa no círculo social. O que para muitos é um processo de exclusão. Eu não posso ter um olhar de piedade com pessoas com um grupo com pessoas de necessidades específicas. Eu tenho que reconhecer que ele tem capacidade, ele tem potencialidade e que ele consegue desenvolver, né, mesmo colocando em ponto a sua limitação, que a gente não tem como deixar de lado, não tem como não deixar de observar, mas não ter apenas um olhar de piedade, o que por muito tempo foi utilizado, inclusive o termo crianças especiais, que a gente não utiliza mais. Já Matoan, ele argumenta que esse processo de integração, o que é que ele vai destacar? Ele vai dizer que esse modelo de inserção escolar de alunos com deficiências, eles vai fazer o quê? Uma compreensão de um contínuo de possibilidade, desde as classes comuns até locais específicos,
e que é essa mesma distinção, essa mesma associação entre classes de escola regular como classe de escolas especiais, ou seja, segundo ele, essa integração ela vai continuar gerando um processo de exclusão. Mas, ao final da aula, eu vou trazer uma imagem que deixa bem claro sobre esses paradigmas. Será muito mais fácil de compreender. Sazak, ele já vai trabalhar uma perspectiva, né, afirmando sobre a integração como um mérito de promover a socialização das pessoas com deficiência, não continua, não deixa de ser um caráter segregador. Então, o que a gente observa diante desses autores? Que nessa perspectiva de não basta integrar, tem que incluir. Integrar é apenas a presença física no ambiente de sala de aula, ou então números de matriculados em uma determinada escola. Mas isso não aponta, isso não garante um acesso ao saber de maneira uniformizada, mas, sobretudo, segregador. Então, segundo esses autores, nós precisamos transparecer uma reflexão mais crítica sobre esses paradigmas. Já essa integração, o que diz Sazak, né? Que a integração, ela constitui um esforço unilateral, não somente da pessoa com deficiência e essa equipe de apoio, como a gente sabe, a família, a instituição, a equipe multidisciplinar. Sempre procurou diminuir a diferença da pessoa com deficiência em relação à maioria da população. Ou seja, sempre existiu um processo de exclusão. Então, observe que quando se fala em integração, a gente tem que ter conhecimento do que é, né? De qual é o objetivo. O que é integrar? É apenas estar presente ou é aceitar o outro diante da sua limitação e oportunizar saberes igual aos outros? É produzir conhecimento igual aos que estão numa sala de aula no ensino regular. Sendo assim, né, nessa perspectiva, 2 pontos eles são necessários para que a gente pare e pense sobre a deficiência ou a potencialidade. Todos nós somos diferentes, então isso confirma, né, que todos nós também temos o quê? Potencialidades. Então, nessa perspectiva, outra variável importante que se discute, o foco na ação da educação especial é exatamente sobre o que é a deficiência ou o que é a potencialidade. Então, fazendo a leitura do slide, vocês podem perceber que esta é a principal crítica que tem sido feita em relação aos processos de integração. As diferenças das pessoas com deficiência não são consideradas, buscando ser sua normalização a um padrão de pessoas normais, que é até ilegal a gente usar esse termo, né? Eu estou colocando apenas para deixar claro essa perspectiva, né? Nesse olhar, nessa crítica que o autor faz. Então, a tentativa de fazer ele parecer o mais próximo possível ao padrão de normalidade que é imposto, né? De maneira social. Então, aqui deixa bem claro que esses autores, eles não defendem a importância dessa integração, mas a gente está falando aqui de um processo necessário de inclusão. Alguns autores até destacam a inclusão radical, aquela que realmente defende que todos os alunos eles devem estar matriculados em uma única escola, desde que tenham capacidades pedagógicas, físicas, uma gestão democrática, participativa e que atenda a todos os requisitos para se trabalhar a educação especial. Então, nessa perspectiva da integração, que ao longo das pesquisas realizadas foi alvo de muita discussão, ocupou a deficiência, né, ao tentar, por exemplo, fazer falar e ouvir aos surdos, ao exercitar membros lesados de crianças com deficiência física neuromotora, além de estimular resíduos visuais de aluno com baixa visão, ou outras práticas terapêuticas no sentido de imprimir uma mudança atitudinal e principalmente metodológica
na educação comum. Essa relação entre educação especial e educação comum, ela é relevante porque ela vai exatamente traçar pontos importantes e trabalhar a diferença do que é integrar e incluir. Então, o processo de integração, ele reforça exatamente essa separação entre dois contextos, que é o regular e o especial, na medida que são desenvolvidas práticas com objetivos de permitir que o aluno ingresse no sistema comum sem os requisitos básicos e pedagógicos. É necessário a gente pensar assim numa inclusão, mas com todos os pré-requisitos para que isso se efetive na prática. Quais são as condições, então, necessárias, já que a gente está falando de inclusão? O que é que a gente precisa para se ter uma escola inclusiva e não apenas integrativa, né? Então, eu trago para vocês alguns pontos importantes que norteiam, né, a gestão escolar de uma maneira geral, a escola, né? Primeiramente, a valorização da diversidade como elemento enriquecedor do desenvolvimento pessoal e social. Primeiro, né, reconhecer essa diversidade cultural, inclusive na sala de aula. Precisamos também de políticas educativas que assegurem essa diversidade, tanto nos níveis como modalidades de ensino que estão previstas na própria LDB, currículo amplo, né, equilibrados e principalmente flexíveis e abertos às diferenças de alunos. Projeto político-pedagógico voltado, né, para pessoas com necessidades específicas, além de a necessária formação continuada de professores. O professor ele deve reconhecer que não basta apenas a formação inicial e que mesmo estudando essa disciplina no curso de graduação não vai permitir que ele encontre subsídios necessários para desenvolver uma boa prática pedagógica. Então, é preciso que se pense numa formação continuada. Outro ponto importante para ter uma inclusão de fato, uma rede de apoio. Essa rede de apoio, ela envolve vários profissionais, né, juntamente com o professor, não somente o professor, mas o médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, né, o próprio pedagogo e vários outros, né, que tornam essa base sólida para se trabalhar exatamente essa inclusão. Além de programas, né, que as escolas devem favorecer, oportunizar aos professores para conhecer de fato a sua realidade. A gente está falando de inclusão, mas a gente tem que falar do nosso contexto que estamos inseridos. Que tipo de inclusão eu preciso compreender mais? Que tipo de inclusão eu preciso estudar mais para que realmente efetive isso na prática? Então, Pietro ele vai defender que a educação inclusiva ela tem sido caracterizada como um novo paradigma. Observe que a gente está falando agora de educação inclusiva, tá? E não de integração, que é diferente. Então, essa nova perspectiva, ou seja, esse novo paradigma, ele se constitui pela diversidade como condição a ser valorizada. A diversidade cultural, né? A escolarização de todas as pessoas que tem a respeito, né, as diferentes ritmos de aprendizagem, nós sabemos isso, e vocês como futuros professores devem ter conhecimento de que os nossos alunos eles têm ritmos próprios de aprendizagem, né, e que por isso nós precisamos também até diferenciar nossas práticas pedagógicas. Além disso, né, existe uma ruptura com o instituído na sociedade, exatamente sobre a importância do que incluir no sistema de ensino. Eu trago para vocês, né, uma reflexão, eu trago para vocês um questionamento que, na verdade, eu gostaria que vocês, ao longo da disciplina, fossem pensando e refletindo e, quem sabe, depois vocês conseguem me definir com mais clareza sobre esse questionamento. Então, na prática, a política de inclusão, como inserção, alimenta falaciosos discursos oficiais, pois fomenta as estatísticas que comprovam a inclusão em número de matrículas,
em detrimento da qualidade do atendimento dispensado aos alunos. Isso é lamentável, isso é algo, né, que gera uma discussão maior. Não se pode falar de inclusão apenas por números. Eu tenho que pensar na qualidade da aprendizagem, de que forma o aluno com necessidades educacionais específicas eles estão desenvolvendo as suas potencialidades. Sendo assim, eu gostaria que vocês parassem para pensar sobre esses questionamentos. Primeiro, e você? Considerando os diferentes pontos de vista sobre a relação ensino comum e especial, como se posicionaria diante da função das classes e das escolas especiais na educação especial? Além disso, você acredita que as escolas impeçam a proposta de inclusão? São questionamentos para que vocês façam ao longo da disciplina. Escola regular ou escola especial? Qual é o espaço mais adequado para a educação de alunos com deficiência? Vários questionamentos, e aí vocês vão poder detalhar isso maior, de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais teorizada, a partir do momento também que vocês fizerem a leitura do texto, além dessa reflexão na aula de hoje. Então, a inclusão, ela pressupõe a unificação da educação regular e especial, para que não haja espaços o quê? Separados, com classes e escolas especiais para alguns. A gente, inclusive, fala aí de uma inclusão radical, de uma inclusão total, que alguns teóricos determinam. Há inúmeras formas de conceituar e praticar a inclusão surgida a partir desse novo paradigma, como a inserção social, a inclusão responsável ou, como eu falei para vocês, inclusão total. Pare e pense, observem essa imagem. Esses são os paradigmas que eles foram criados e desenvolvidos ao longo do desenvolvimento da educação especial. Começou com a exclusão, como vocês conseguem identificar na imagem. Depois passa para a segregação, que é aquele momento em que é separado, né? A gente viu na aula passada que as pessoas eram objeto, inclusive, de estudo. Passa da segregação para a integração. Observe na imagem, eles estão juntos, mas eles não conseguem desenvolver suas potencialidades de maneira igual. E por último, a gente fala de inclusão. Mas essa inclusão, ela não pode ser confundida com integração. O que muitos teóricos afirmam que hoje nós vivemos uma integração e não uma inclusão. Então, é uma imagem que traz aí uma reflexão para a aula de vocês. Finalmente, né, para a nossa aula de hoje, o que a gente vai definir, o que a gente vai determinar? Que, em síntese, observa que há mais semelhança do que divergência entre ambos os modelos de atendimento, né? Porque não há uma ruptura radical, não há um conceito vigente. A gente sabe que existe uma transição, né? Que é uma incorporação de princípios basilares da integração e que hoje eles são ampliados e ressignificados numa nova perspectiva, que é o que a gente confirma como o paradigma da inclusão. Essas são algumas das referências utilizadas e obrigada.